Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Seja muito bem-vindo ao canal Vidas Alheias. Aqui, cada história é uma lição, de dor, de amor e de recomeço. Hoje, você vai ouvir um relato que vai tocar fundo no seu coração. Um milionário desprezou uma faxineira na frente do próprio filho. Mas o destino preparou uma resposta que ninguém esperava. Antes de começarmos, eu te peço com carinho, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que essa história te fez sentir. Cada palavra contada aqui é um pedaço de vida e a sua interação ajuda essas histórias a chegarem a mais pessoas. Agora, feche os olhos, respire fundo e se deixe levar por mais uma história real de emoção, superação e perdão. Eu nunca vou esquecer aquele portão de ferro enorme. Era tão alto que parecia me engolir inteira. Do lado de dentro, dava para ver uma mansão branca, com janelas de vidro e um jardim que parecia coisa de revista. Do lado de fora, eu, com meu uniforme simples, as mãos suadas e o coração apertado. Aquela seria a minha nova casa de trabalho. Mais uma, entre tantas. Mas por algum motivo, eu sentia que ali algo diferente me esperava. Respirei fundo antes de tocar a campainha. O portão se abriu devagar, revelando uma mulher de postura firme, uniforme impecável. "A senhora é a nova faxineira?" perguntou seca. "Sou sim, Clara, prazer." "Pode entrar. O senhor Monteiro está no escritório. Vou avisar que chegou." O nome me soou pesado. Senhor Monteiro. O dono da mansão, o homem que todo mundo na cidade chamava de o milionário. Entrei, e o chão parecia tão limpo que eu tinha medo de pisar. Cada passo fazia um eco suave, e eu sentia que o ar ali dentro era diferente, gelado talvez. Quando o vi pela primeira vez, ele estava de costas, falando ao telefone. "Eu quero o contrato assinado até o meio-dia, entendeu?" Sem desculpas. A voz era firme, autoritária. O tipo de tom que a gente reconhece de longe, de quem nunca ouviu um não. Quando desligou, virou-se para mim, os olhos frios. "Então é você a nova funcionária?" perguntou sem sorrir. "Sim, senhor. Começo hoje." "Espero que saiba o que está fazendo. Aqui não há espaço para erros." Assenti, tentando esconder o nervosismo. Naquele momento, entrou um menino correndo. Devia ter uns 10 anos, olhos curiosos e um sorriso que iluminava o ambiente. "Pai!" gritou, abraçando-o pelas pernas. "O senhor vai ver meu desenho?" O homem o afastou com leveza, mas sem afeto. "Depois, Lucas. Agora o papai está ocupado." O menino abaixou a cabeça, mas quando olhou para mim, sorriu de novo. "Oi. Você é nova aqui, né?" "Sou sim", respondi, tentando parecer calma. "E você deve ser o Lucas." "Sou." Antes que eu pudesse continuar, o pai o interrompeu. "Lucas, não incomode a moça. Ela está aqui para trabalhar, não para conversar." Senti o rosto queimar de vergonha. E ali, logo no meu primeiro dia, entendi como seria trabalhar naquela casa. Um lugar bonito por fora, mas gelado por dentro. Enquanto eu limpava os corredores, ouvia os ecos da voz dele dando ordens, falando com empregados, tratando todos como se fossem peças de um relógio caro, úteis, mas substituíveis. Mas havia algo em Lucas. O jeito como ele me observava, curioso, me lembrava o meu filho, meu pequeno Gabriel. Fechei os olhos por um instante. Faziam 3 anos que o perdi. Desde então, tudo o que eu fazia era trabalhar, talvez para tentar preencher o vazio que ele deixou. Naquela casa, eu seria só mais uma faxineira. Mas no fundo, eu sentia que o destino estava me levando até ali por um motivo que eu ainda não entendia. Alguns lugares a gente não escolhe, eles nos escolhem. E às vezes, é justamente onde somos mais humilhados que o destino começa a escrever a virada da nossa vida. No segundo dia, o sol parecia mais frio. Talvez fosse o medo de errar, ou talvez
Aquela sensação estranha de estar em um lugar onde ninguém te enxerga de verdade. A rotina começou cedo. Aspirador, panos, cheiro de produto de limpeza e o som distante de passos apressados pelos corredores. O senhor Monteiro tinha o hábito de sair antes das 8, sempre de terno, relógio caro, olhar sério e silêncio. Ninguém falava com ele se ele não falasse primeiro. Era quase uma regra invisível naquela casa. Mas Lucas não parecia feito do mesmo material que o pai. Ele era leve, curioso e às vezes me observava de longe, escondido atrás das cortinas, como se quisesse dizer algo, mas tivesse medo de ser repreendido. Naquela manhã, enquanto eu limpava a sala de estar, ouvi um barulho suave. Quando virei, vi o menino sentado no chão, com folhas de papel espalhadas e um monte de lápis coloridos. "Oi, Dona Clara", ele disse baixinho. "Posso ficar aqui enquanto a senhora trabalha?" Sorri. "Pode sim, mas só se prometer não se sujar." Ele riu. "Prometo." Começamos a conversar. Ele me mostrou um desenho. Era uma casa simples, com um quintal, um cachorro e 2 pessoas de mãos dadas. "Essa é minha mãe", ele disse. "Ela não mora mais com a gente, mas eu lembro do cheiro dela." Senti um nó na garganta. "Deve ser uma mulher muito especial." "Era", ele respondeu. "Mas o papai não gosta que eu fale dela." Fiquei em silêncio. Às vezes o silêncio é tudo o que uma criança precisa para desabafar. Naquele instante, ouvi passos firmes ecoando pelo corredor. Era ele, o senhor Monteiro. A porta se abriu e o ar pareceu congelar. "Lucas." A voz dele cortou o ambiente. "O que você está fazendo aqui?" Eu só estava mostrando meus desenhos para Dona Clara." "Dona Clara?" Ele repetiu, com um meio sorriso de desprezo. "Desde quando a faxineira tem tempo para brincar durante o expediente?" Meu corpo travou. Tentei explicar. "Eu só estava limpando e ele apareceu, senhor." "Claro, sempre tem uma desculpa, não é?" disse, virando-se para o mordomo. "É por isso que eu não confio em contratar gente nova. Ficam íntimos rápido demais." Lucas tentou intervir. "Pai, não fala assim com ela. Ela é boa." Mas ele o cortou com o olhar. "Chega, Lucas. Vá para o seu quarto." O menino abaixou a cabeça, os olhos marejados, e saiu correndo. O silêncio que ficou parecia gritar. "E você, Clara?" Ele continuou com voz fria. "Está aqui para trabalhar, não para fazer amizade." "Entendido?" Assenti, engolindo o choro. Ele virou as costas e saiu, deixando o cheiro do perfume caro e o peso da humilhação pairando no ar. Terminei de limpar a sala com as mãos tremendo. Cada pano que eu torcia parecia espremer também o nó que havia dentro de mim. Mas lá no fundo, algo me dizia que eu não podia ir embora. Não ainda. Nos dias seguintes, Lucas começou a me deixar pequenos bilhetes escondidos. Um no balcão da cozinha, outro na área de serviço. Coisas simples. "Você é minha amiga, né? Desculpa pelo meu pai. Obrigado por sorrir para mim." Guardei cada um deles, porque de alguma forma, aquele menino estava curando um pedacinho da dor que eu carregava desde que perdi o Gabriel. Mas o destino, esse escritor imprevisível, ainda não tinha terminado de me testar. A maior das humilhações ainda estava por vir. E viria na frente de todos. Naquela sexta-feira, a casa estava diferente. Havia cheiro de flores caras, risadas vindas da cozinha, e o som de taças sendo polidas com tanto cuidado que pareciam espelhos. O senhor Monteiro iria receber convidados importantes, empresários, investidores, gente que falava baixo, mas fazia barulho com o dinheiro. A governanta me chamou logo cedo. "Clara, hoje o senhor quer tudo impecável. Nada pode sair do lugar." Assenti. Passei o pano nas mesas 3 vezes. Alinhei os talheres como se cada um deles fosse uma prova de que eu sabia o meu lugar. Mas o coração não entende de hierarquias. Ele só sente. Lucas me viu correndo de um lado para o outro e cochichou.
Vai dar tudo certo, Dona Clara. Sorri para ele. Tomara, meu anjo. Quando a noite caiu, a mansão se encheu de vozes elegantes e risadas ensaiadas. Eu estava servindo vinho quando o Sr. Monteiro apareceu com uma mulher ao lado, alta, elegante, com perfume forte e olhar de quem mede os outros de cima. Esta é a Helena, ele anunciou. Minha futura esposa. As palavras ficaram suspensas no ar. Vi o rosto de Lucas perder o brilho. Ele abaixou os olhos e apertou a borda do paletó. Encantada, disse ela, me observando de cima a baixo. É você a faxineira nova, não é? Assenti. Sim, senhora. Que bom. Gosto de ver gente simples se esforçando. Ela sorriu com ironia. Dá até vontade de ajudar. Os convidados riram. E naquele instante, o som das risadas doeu mais do que qualquer palavra. Continuei servindo, tentando esconder o tremor das mãos. Mas, quando fui colocar o prato principal, tropecei levemente. O molho respingou na toalha branca. Um acidente pequeno, mas grande demais para quem não tem direito a falhas. O salão silenciou. Helena suspirou alto. Meu Deus, é pedir demais um serviço decente? Tentei limpar o pano, nervosa. Me desculpe, senhora, foi um deslize. Um deslize? A voz do Sr. Monteiro soou fria. Você sabe quanto custa essa toalha? Não, senhor. Pois devia saber antes de trabalhar aqui. As risadas voltaram, agora disfarçadas em sussurros. Senti o rosto arder, as lágrimas querendo sair, mas me forcei a engolir. Foi então que ouvi uma voz infantil, firme e trêmula ao mesmo tempo. Pai, para. Ela não fez de propósito. Lucas estava em pé, do outro lado da mesa. Todos olharam para ele. O Sr. Monteiro respirou fundo, tentando conter o constrangimento. Lucas, sente-se agora. Não! Ele gritou. Você sempre trata as pessoas como se fossem lixo. O salão ficou em silêncio. A mulher tentou disfarçar, mas a tensão era impossível de ignorar. O menino correu até mim, pegou minha mão e disse alto o bastante para todos ouvirem. A Dona Clara é minha amiga. Ela é boa. E se a senhora fosse minha mãe, eu não deixava ninguém falar assim com ela. O tempo parou. Os olhares se voltaram para o menino. O Sr. Monteiro ficou pálido. Por um instante, vi em seus olhos algo que não era raiva, era vergonha. Ele não disse mais nada. Apenas pediu que eu me retirasse. Fui até o quarto dos fundos, as pernas pesadas. Sentei na cama e chorei em silêncio. Não pela humilhação, mas pelo menino. Porque nenhuma criança deveria precisar ensinar o próprio pai a ter compaixão. Naquela noite, pensei em ir embora. Mas antes que amanhecesse, encontrei um papelzinho dobrado na porta. Era de Lucas. Dizia: Não vai embora, Dona Clara. Um dia meu pai vai entender. Foi a primeira vez que senti esperança. E mal sabia eu, aquele bilhete era o prenúncio de algo muito maior. Um acontecimento que mudaria o rumo das nossas vidas para sempre. Os dias seguintes àquele jantar foram pesados, silenciosos. Ninguém falava comigo. Nem o Sr. Monteiro, com sua postura rígida, nem sua noiva elegante, desfilando seus vestidos caros. Eu continuava com a minha rotina. Limpava, lavava, passava a roupa, fingindo não ouvir os cochichos maldosos da governanta ou sentir os olhares atravessados que me lançavam. Mas a ausência que realmente doía, que me apertava o peito, era a do Lucas. Fiquei sabendo que ele tinha sido mandado para a casa da avó. Só por alguns dias, diziam. Para esfriar a cabeça, foi a desculpa que deram. Mas eu sabia a verdade. Era para afastá-lo de mim. Aquelas noites foram longas, repletas de uma solidão que parecia não ter fim. Às vezes eu ficava olhando pela janela do meu quarto, via os faróis do carro do patrão cortando a escuridão da noite e me perguntava como alguém podia ter tanto, possuir tantas coisas e ainda assim parecer tão vazio por dentro. Naquela terça-feira, tudo parecia normal, mais um dia igual a todos os outros.
O relógio da cozinha marcava quase 8 da noite, quando um som violento quebrou a monotonia. Primeiro, o barulho de pneus derrapando no asfalto molhado. Logo depois, um estrondo metálico e seco, seguido por um grito abafado. Meu coração disparou. Larguei o balde no chão e corri para o portão sem pensar 2 vezes. Lá fora, a cena era assustadora. O carro do Sr. Monteiro estava amassado contra o muro de pedras da entrada. A chuva caía forte, impiedosa, e o ar estava impregnado com um cheiro forte de gasolina e terra molhada. Meu Deus! Sr. Monteiro! Gritei desesperada, tentando forçar a porta do motorista que estava emperrada. Ele estava lá dentro, inconsciente, o rosto pálido como cera, o braço preso de um jeito estranho entre o volante e o banco. Por um instante, eu congelei. Um filme passou pela minha cabeça em câmera lenta. As humilhações, as palavras frias, a dor que ele me causou, a separação do Lucas. Tudo veio à tona. Mas então, em meio ao barulho da chuva, ouvi um som fraco, um gemido de dor. E o coração... o coração não sabe guardar rancor quando a vida de alguém está por um fio. Ele simplesmente age. Corri até a garagem tropeçando nos meus próprios pés. Peguei a primeira ferramenta que vi, uma chave de roda, e voltei para o carro. Usei todo o meu peso para forçar a porta. A chuva me cegava. Minhas mãos escorregavam no metal liso, mas a adrenalina era mais forte. Finalmente, a porta cedeu com um estalo. Consegui soltar o braço dele com cuidado. Aguenta, senhor, por favor, aguenta firme, murmurei, tentando mantê-lo acordado, lutando contra o pânico. Ele abriu os olhos lentamente, a confusão estampada no rosto. Clara... A voz dele saiu como um sussurro. Sou eu. Vai ficar tudo bem. Eu disse, tentando parecer calma. E eu... Não consigo... Ele tossiu, a voz fraca e rouca. O Lucas... Ele está bem. Está seguro com a avó. Tentei acalmá-lo. Agora o senhor precisa se concentrar em respirar. Respire fundo. Os vizinhos que ouviram o barulho apareceram para ajudar. Juntos, conseguimos tirá-lo do carro e levá-lo para o hospital. Passei a noite inteira ali, na sala de espera, com a mesma roupa encharcada, o corpo tremendo de frio e nervosismo, e o coração apertado, rezando por um milagre. Quando o médico finalmente apareceu, na manhã seguinte, seu olhar era mais leve. Ele parecia cansado, mas tinha um sorriso sutil nos lábios. Ele teve muita sorte. Se não tivesse sido socorrido tão rápido, poderia não ter resistido. Teve sorte. Repeti aquelas palavras em pensamento. Mas no fundo, eu sabia que não tinha sido sorte. Era o destino, de um jeito torto e doloroso, cumprindo seu papel de ensinar através da dor. Alguns dias depois, quando ele finalmente acordou de verdade, a primeira coisa que pediu foi para me ver. Entrei naquele quarto de hospital sem saber o que esperar, o que dizer. Ele estava diferente. O olhar, antes tão duro e arrogante, agora parecia cansado. O tom de voz era mais suave, quase frágil. Clara. Ele começou com dificuldade. Eu me lembro de tudo. O importante é que o senhor está vivo. Respondi, tentando desviar do assunto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Depois, respirou fundo, como se buscasse coragem. Eu fui um idiota. Eu não esperava ouvir aquilo. Fiquei completamente sem reação, sem saber como responder. O senhor precisa descansar agora, murmurei, ainda tentando mudar de assunto. Mas ele insistiu, seu olhar fixo no meu. Não. Você precisa ouvir isso. Eu passei a vida inteira achando que dinheiro comprava respeito. Que poder era a mesma coisa que ser admirado. Ele fez uma pausa e vi seus olhos se encherem de lágrimas. Mas quando eu acordei e vi você ali, molhada, tremendo, segurando a minha mão, eu percebi que nunca tive nada de verdade.
As lágrimas que eu estava segurando com tanta força finalmente rolaram pelo meu rosto. Ele estendeu a mão na minha direção. Me desculpa, Clara. Eu toquei a mão dele, com cuidado. Era a primeira vez que eu via o verdadeiro Senhor Monteiro, sem a máscara de chefe, sem a armadura da arrogância. Ali, naquela cama de hospital, não havia um homem poderoso. Havia apenas um homem quebrado. E pela primeira vez, verdadeiramente humano. O tempo passou, e a vida começou a ganhar outro ritmo. Rafael se recuperou completamente. Mas não era mais o mesmo homem que um dia gritou comigo na frente do filho. Agora ele passava as manhãs tomando café com Lucas, ajudava nas tarefas da escola e até aprendeu a cozinhar uma coisa ou outra. A mansão, antes fria e silenciosa, parecia outra. Havia cheiro de bolo, som de risadas e uma leveza que eu nunca tinha visto ali dentro. E eu continuava sendo a faxineira. Mas pela primeira vez, isso não me doía. Porque agora eu era parte da casa, e não apenas alguém que limpava o chão. Um dia, enquanto eu limpava a varanda, ouvi passos atrás de mim. Era Rafael. Ele estava diferente, simples, de camisa clara e olhar sereno. Ah, Clara, disse ele encostando-se na grade. Eu vendi a empresa. Quase deixei o pano cair da mão. Vendeu? Mas por quê? Porque percebi que passei a vida inteira trabalhando para construir muros, quando o que eu mais precisava eram pontes. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. E o que vai fazer agora? Perguntei, tentando disfarçar a surpresa. Ele sorriu. Viver e tentar fazer o bem, se ainda der tempo. Depois daquela conversa, as coisas mudaram ainda mais. Rafael passou a visitar abrigos, ajudar famílias simples, doar o que tinha em excesso, e cada vez mais me pedia para acompanhá-lo. Você entende o que é viver com pouco, Clara? Ele dizia. Preciso aprender com isso. Aos poucos fomos ficando próximos. Não por interesse, mas por algo que nascia devagar. O respeito, o carinho, a admiração. E talvez algo mais. Certa tarde, fomos juntos a uma comunidade onde eu havia morado quando era jovem. Entregamos cestas, conversamos com as pessoas, e enquanto eu via as crianças sorrindo, senti um nó na garganta. Rafael se aproximou e falou baixinho. Foi aqui que você aprendeu a ser forte, não foi? Assenti, tentando conter as lágrimas. Aqui, e nas vezes que a vida me fez começar do zero. Ele me olhou com ternura. E mesmo assim você ainda acredita nas pessoas. Acredito, respondi. Porque eu vi o que acontece quando alguém escolhe mudar. Ele ficou em silêncio por um momento, e então segurou minha mão. Não disse nada. Apenas apertou de leve, como quem agradece sem precisar de palavras. Naquele gesto simples, havia algo que não precisava ser explicado. Era o amor nascendo, silencioso e puro, entre duas pessoas que a vida colocou em lados opostos, só para provar que o destino sempre dá um jeito de unir o que é verdadeiro. Meses depois, Rafael me chamou ao jardim da casa. O sol se punha, e o vento trazia o cheiro das flores que Lucas havia plantado. Clara, disse ele com voz suave, tem algo que eu queria te dizer há muito tempo. Meu coração disparou. Ele respirou fundo e continuou. Você me ensinou o que é humildade. Me mostrou o valor da bondade, do perdão e do amor. Fez uma pausa. Eu não quero que você seja só a mulher que salvou minha vida. Quero que você esteja nela. As palavras ficaram suspensas no ar, entre o medo e a esperança. Eu o olhei, tentando entender se era sonho. Mas o olhar dele era verdadeiro. Calmo, limpo, diferente de tudo o que eu já tinha visto. Rafael, murmurei com a voz trêmula. Eu não sou do seu mundo. Ele sorriu. Então o problema é o meu mundo. E é ele que eu quero mudar. Não sei se foi coragem ou destino, mas naquele instante eu deixei o coração falar mais alto. E aceitei. A partir dali, começamos um novo capítulo. Sem luxos, sem máscaras.
A casa virou um lar. Lucas cresceu rodeado de amor. E eu? Deixei de ser apenas a mulher que limpava o chão, para ser a mulher que limpou as feridas de uma família inteira. Hoje, quando olho para trás, percebo que a vida não erra. Ela só usa caminhos dolorosos para nos ensinar o que realmente importa. Às vezes, o destino humilha antes de abençoar. Clara foi desprezada, humilhada e ignorada. Mas o tempo mostrou que quem planta bondade colhe milagres. O perdão que ela deu transformou o homem que a feriu e curou o coração dela também. Porque o amor verdadeiro não nasce do luxo, nasce da alma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que você aprendeu com a jornada de Clara e Rafael e se inscreva no canal Vidas Alheias para mais histórias de superação, fé e amor que transformam o impossível em esperança.